Obrigado também, Rafael Mount. Qual a sua história com Resende? Sou daqui, fiquei curioso. Cara, minha história com Resende é a seguinte. A minha bisavó morava na roça, catava café. E aí, quando a minha avó nasceu, ela não queria que a minha avó trabalhasse na roça. Ela queria que a minha avó viesse pra cidade pra, enfim, ter um futuro diferente do dela, né? Minha bisavó colhia algodão, colhia café. Isso lá em Minas Gerais. Aí, quando a minha avó fez, se eu não me engano, 17 anos, a minha bisavó mandou ela pra cá, pro Rio de Janeiro, pra cidade de Barra Mansa. E aí minha avó veio estudar e viver em Barra Mansa. Quando minha avó ficou um pouco mais velha, minha avó conheceu o meu avô, pai da minha mãe, que era de Resende, RJ. E, portanto, se mudou para Resende, porque Barra Mansa é um ovo, é um nada, tá ligado? E aí minha avó se mudou para Resende, RJ, e aí minha cidade, enfim, minha família acabou se estabelecendo em Resende. Resende não fica em São Paulo? Não, Resende fica no Rio de Janeiro. É meio que isso, tá ligado? Enquanto ele ainda tava com a Virgínia, depois. É isso, mano, essa é a minha história com Resende. A cidade, no caso, não o youtuber. E aí, enfim, minha mãe também foi trabalhar. Eu não lembro como ela conheceu meu pai, não. Acho que ela conheceu meu pai no Rio de Janeiro. Aí minha mãe nasceu em Resende, nasceu em Barra Mansa, na verdade. E foi, com 17 anos, foi pro Rio de Janeiro trabalhar. Aí conheceu meu pai, se mudou pra São Paulo. E aí meio que isso. Então minha família saiu, minha avó saiu de Minas, foi para o Rio de Janeiro. Minha mãe saiu do Rio de Janeiro, foi pra São Paulo. E eu nasci em São Paulo. Barra Mansa é roça? É bem roça, cara. É bem roça, Barra Mansa. Resende é uma cidade um pouquinho maior, né? Mas Barra Mansa é bem pequena. Eles não se conheceram na Varig? Conheceram na Varig, exatamente. Então, eu acho que foi uma vez que meu pai veio pro Rio de Janeiro trabalhar. E aí ele conheceu minha mãe. Por isso que seu sotaque não é tão puxado pro paulista, a família toda do Rio de Janeiro. Depende. Tipo assim, quando eu morava em São Paulo, não tem o que fazer. Eu convivia, tipo, até meu ensino... Até o colegial, até meus 16 anos... A maioria das pessoas com quem eu interagia eram paulistanos, tá ligado? Então não tem o que fazer. Você se acostuma ao sotaque paulistano, né? Aí com 16 anos, que eu parei de estudar, né? Saí do colegial, fui pra faculdade, já comecei a ter contato com pessoas de outros estados, de outros lugares. Vinha muita gente do interior de São Paulo pra estudar na minha faculdade. Eu já comecei a ter muito contato com a galera da internet, então, né? Pessoal de outros estados, outras cidades. Com 16 anos, com 17 anos. Aí eu fui perdendo um pouco o sotaque, né? Mas minha mãe, cara, sempre batalhou muito pra eu não ter o sotaque paulistano. Vocês acreditam nisso? Minha mãe ficava me ensinando como é que falava o carioquês. Então, enfim, foi uma loucura E vinha muito pro Rio de Janeiro também, tá ligado?